Olá, estamos aqui para mais um episódio do nosso Forecast, sexta temporada. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial, uma conterrânea da nossa cidade de Araxá, uma querida, a Tininha Fleury. Antes de eu apresentá-la, a gente precisa falar dos nossos patrocinadores que estão incentivando a gente no Forecast. Vamos lá, meninas. Evento Turismo, La Mimir Colchões, Mirela Carlotto, E a doutora Larissa doutora Ruas. Larissa Ruas. Ei, Larissa Obrigada, Ruas. viu, Ei, gente? Larissa Ruas. Maravilhosa, Demais, Larissa dá Ruas. conta? Então vamos lá, Tininha, muito prazer falar com você. Temos um carinho enorme desde a infância, né? Sim. Temos Pela família toda. Pela família inteira. Queremos você aqui em Araxá. Nós vamos fazer até um protesto para você vir para cá, pessoalmente. Boa! Então, se apresente para todos nós. Quem é a Tininha? Vamos lá. Primeiro, tá certo. Primeiro, meninas, obrigada pelo convite. Eu fiquei extremamente lisonjeada, feliz demais. O Araxá, assim, né, apesar de eu não ter nascido aí, é uma cidade que a gente tem um carinho enorme, toda a família que nos acolheu lá no início dos anos 80 e fizemos, né, a nossa vida aí, minha infância, adolescência, eu, minha irmã, meus pais. Então, assim, é um lugar que tem lugar prontinho aqui dentro do meu coração sempre. Bom, meu nome é Maria Cristina, todo mundo me conhece, né, por Tininha, Tininha Fleury. Eu sou daqui de Belo Horizonte, natural de Belo Horizonte, morei durante, igual eu falei, minha infância e adolescência em Araxá, estudei aí, voltei para cá para fazer faculdade, estudei, formei em publicidade e propaganda, trabalhei a vida inteira na área, mas sempre tive um grande sonho que era ser mãe. E com meus 29 anos, eu conheci o meu marido, a gente começou a namorar e nos casamos, e esse sonho, então, pôde se tornar realidade. Então, desde que a minha primeira gravidez foi gemelar, eu tive um casal, eu tenho um casal, né, estão com quase 12 anos, estão com 11 anos e meio, Maria Valentina e José Maurício. E a partir da chegada dos meus primeiros filhos, a minha vida se transformou completamente. Aí eu não sei se vocês querem que eu já comece a falar por quê. Ou, Nós né, vamos, vocês querem nós que eu vamos, introduzir outra coisa. a gente fez umas perguntas aqui para você que eu acho que vai ficar mais interessante para você contar essa sua história, né? Então vamos Tá certo. começar. Conte para nós quem é o Mauricinho, né? Como tudo aconteceu e qual a deficiência dele. Tá, vamos lá. O Mauricinho é meu filho, né? Como eu falei, meu primeiro menino gemelar. Eu vim de a minha gravidez, ela foi perfeita, foi uma gravidez sem nenhuma intercorrência, com exames maravilhosos, ganhando parabéns do médico a todo instante. Uma gravidez extremamente desejada, exames ótimos, enfim, correndo tudo melhor do que o possível, desculpa. A gente planejava, inclusive, um parto normal, né? Apesar da gente saber que é raro uma gravidez gemelar chegar até o final, tanto o meu médico quanto nós, né? A gente estava certo que a minha chegaria. Eu trabalhei até eu completar 34 semanas de gestação. Foi quando eu peguei a minha licença maternidade, é um dia inesquecível, porque foi numa sexta, e pensei, poxa, a partir de segunda eu vou dormir até mais tarde, acordar, terminar de arrumar as coisas das crianças com calma para aguardá-las. Porém, na segunda-feira, quando eu acordei, a minha bolsa rompeu. A bolsa, na verdade, da minha menina, que já estava prontíssima. Então veio uma prematuridade que não estava esperada, né? Cheguei na maternidade, os dois nasceram muito bem, apesar da minha filha ter rompido, né? A bolsa dela ter rompido. A bolsa do meu filho ele foi tirado empelicado ainda, mas teve uma nota ótima ao nascer. Porém, nas primeiras horas de vida, ele começou a apresentar um esforço respiratório muito grande. E sempre, né, o praxe nesses casos é ir para o CTI neonatal e começar com um tratamento de oxigênio, antibiótico, né, porque até que se prove que não existe uma bactéria, esse é a conduta médica, né, pelo que nos explicaram. Então, no segundo dia de vida do Mauricinho, a gente ainda na maternidade, esperando, né, a minha filha, que já estava no quarto comigo, ganhar peso para a gente ter alta,
ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias muito extensas. Ele teve uma de 26 minutos e um intervalo de menos de 2 minutos entre as duas, 23, e outra de 16 na sequência. Então, ele ficou, durante esse período todo, realmente morto, né? Sendo reanimado. E nos chamaram, eram mais de 11 horas da noite, para que a gente fosse para o CTI para despedir dele. Eu não consegui subir, né, no CTI era no andar de cima, eu tive uma queda de pressão muito forte, que eu não consegui sair da cama, comecei a tremer demais. Meu marido foi, mas o recado era esse: olha, o filho de vocês teve 2 paradas cardiorrespiratórias, a gente não acredita que ele vá sobreviver essa noite, mas caso ele sobreviva, ele vai ficar com muita sequela. E foi daí que eu acho que a nossa história se transformou por completo, né? Meu marido desceu, a gente chorou demais, e eu falei, não, vamos, a escolha vai ser dele, ele já chegou até aqui, se ele escolher ficar, nós vamos fazer da vida dele a vida mais feliz possível, independente do que ele vier a ter. E eu falo que eu me tornei uma perita em zerar as expectativas da minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito romântica, então, assim, eu acho que eu já tinha planejado a vida dos meus gêmeos, pelo menos até a faculdade, sabe? E, de repente, veio aquela interrupção, né? Não, a partir de agora, a gente não sabe, nós estamos entrando num território completamente desconhecido, né? E o que seria essa sequela? Que, na verdade, eu só vinha ela só veio a ser nominada para mim, na verdade, porque eu acho que todos ao meu entorno já sabiam, mas era um termo que as pessoas tinham muito cuidado ao falar comigo. Só aconteceu próximo de 2 anos de idade dele, quando uma fisioterapeuta, ela comparando o caso do meu filho, do Mauricinho, com de uma outra criança que ela atendia, que ela estava dando alta, inclusive, da terapia dela, ela soltou que o menino era muito parecido, que também era gemelar, que a irmã não teve nada e que ele tinha paralisia cerebral. E aquilo, para mim, caiu, assim, muito mais forte do que 1000 tijolos na minha cabeça, porque a gente tem, né, acho que todos nós, né, no fundo, temos um certo preconceito da palavra paralisia cerebral. Na minha cabeça, isso era um termo, assim, pavoroso, né? Eu imaginava aquela pessoa 100% debilitada, né? Assim, praticamente sem viver, né? Quase que existindo ali. E, de repente, eu tive a consciência de que um dos meus filhos tinha paralisia cerebral, né? Então, foi um choque muito grande, mas eu busquei forças, né? Eu falo que é só Deus mesmo que nos ajuda, a gente busca força de todos os jeitos, e falei, não, nós vamos mudar isso, assim, né? Isso não pode ser uma como é que fala assim, uma coisa para o resto da vida dele, assim, né? Uma condenação. Ah, ele tem paralisia cerebral, então acabou a vida dele. Não vai acabar aqui. E desde então, a gente, na verdade, desde sempre, desde pequenininho, que eu busco inseri-lo em tudo, realizar tudo que é possível com ele, para que ele ganhe o mínimo que seja de habilidade, de independência. E a partir dessa, né, de saber isso sobre a paralisia cerebral, né, de entender que era o que ele tinha realmente como sequela, isso ficou uma coisa mais clara, né, que eu falei, não, sim, paralisia cerebral é delimitante de muitas coisas, mas a minha promessa ali para ele, lá na maternidade, era que ele seria muito feliz, e isso vai acontecer. Então, Tininha. é isso. Nossa, eu achei incrível o dia que você falou. A escolha vai ser dele. Eu também. Eu Nossa, achei demais. muito poderoso. Muito forte. Demais. Essa escolha vai ser dele e se ele ficar, a gente vai fazer dele a criança mais feliz do mundo. Nossa, eu acho que de tudo que você falou foi uma das coisas que mais me marcou. E só dessa fala, né, mostra a aceitação, né? Que na grande maioria das vezes é o nosso empecilho. E saber que ele escolheu, né? Você falou que são... pode falar. Hã? Não, eu acredito muito nisso, Flor, assim, nessa época, assim, até entrando um pouquinho em religião, mas nessa época
eu me tinha como católica, né? Eu, meu marido, toda a família e tal. Mas eu já tinha algumas coisas que eu discordava um pouco do que a Igreja Católica, né? Como a Igreja Católica explicava. E a minha irmã, né, a Carol, ela foi a primeira a fazer um movimento para entender um pouco mais as coisas. Ela foi para o lado do espiritismo, de entender um pouco o Evangelho segundo o espiritismo. E eu acho que eu falo que grande parte da minha aceitação até hoje, ela se deve a isso, sabe? Eu realmente acredito que são escolhas que a gente faz. Não agora só, né? São escolhas que vêm de escolhas que a gente faz lá para trás, de acordo com o que a gente viveu, com o único intuito de buscar se elevar espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor e estar, né, cada vez mais próximo daquilo que Jesus espera de todos nós. Então, acho que a minha grande aceitação, o que me ajuda, né, o que me faz ter os pés no chão e a cabeça leve, é acreditar nisso. Já foram 11 anos, né, que você falou. Eles estão com Sim. 11 para 12, né? Quando você Isso. olha para trás, qual foi o seu maior desafio? Você fala assim, essa parte foi a parte mais difícil de tudo. Ô, Flor, eu acho que sem dúvida foi uma internação que ele teve há 1 ano de idade. Porque o primeiro ano de vida das crianças foi tudo muito tumultuado, assim. Eu falo que até hoje eu tenho que fazer um esforço para eu me lembrar de datas, sabe? Lembrar exatamente o que a gente viveu ao longo do primeiro ano de vida deles, porque era um verdadeiro filme de suspense, né? O Mauricinho, ele tem a paralisia cerebral e ele tem epilepsia refratária, que é uma espécie de convulsão, né? Um tipo de convulsão, são espasmos que o corpo dá, e elas são... assim, é muito difícil você fechar uma coisa certinha, assim, né? O cérebro, a gente conhece muito pouco do cérebro até hoje. Então, por mais que uma lesão de uma criança seja igual da outra, numa imagem de ressonância, eles podem ter questões completamente diferentes. Então, isso era um filme de suspense constante na nossa vida. A gente acordava, tinha dia que ele dava um sorriso, tinha dia que ele não sorria, tinha dia que ele tinha umas crises muito fortes e a gente estava tentando descobrir de qual tipo era para poder entrar com a medicação correta. Aí era aquela via sacra por neurologistas, por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? Eu falo que eu tenho um ressentimento grande comigo, mas que assim, eu não me culpo. Eu passei dessa fase, assim, eu sou uma mãe que, graças a Deus, eu não me culpo muito, praticamente por nada, porque eu acho que tudo que eu fiz e faço na minha vida é baseado em amor e na entrega da minha maternidade. Mas eu não vi eu não me lembro direito dos marcos principais da minha filha, né? Porque a gente estava ali vivendo aquele turbilhão de emoções, a gente ficava muito junto, mas se você me perguntar assim, com quantos meses exatamente a Valentina sentou sozinha? Eu não lembro. Já do meu mais novo, que já tinha passado esse sufoco, eu consigo lembrar. Então, assim, foi um ano muito, muito intenso, de aceitação. Acho que foi a Renata que falou, né? Assim, da minha fala vem a questão da aceitação. Ela veio forte nesse momento, mas a gente passa por um período de luto, sabe? Assim, eu acho que é errado qualquer pessoa falar assim, nossa, por exemplo, né, olhando para mim e falar, não, ela tá tão bem, eu não consigo estar falando desse jeito. Gente, são 11 anos e meio, sabe? No princípio, existe um luto, sim, sabe? É um luto porque você não vai ter mais aquele filho que você idealizou enquanto você estava grávida. Porque ninguém tá grávido, né, ninguém tá grávida imaginando assim, eu posso ter uma criança com uma síndrome, eu posso ter uma criança que vai ter uma paralisia cerebral. Ninguém te prepara para isso, né? E também nem acho que tem que preparar, não, sabe? Eu acho que se vier, Deus nos capacita igual ele tem feito comigo. Mas essa aceitação, ela sempre existiu, mas ela era sofrida, sabe? As minhas melhores amigas demoraram mais de 3 meses para eu deixar visitar meus filhos. Eu tinha, no fundo, hoje eu não tenho problema em falar isso, mas eu tinha uma certa vergonha. Assim, olha que coisa louca que é a cabeça da gente, né? Por alguns momentos passava na minha cabeça assim,
Nossa, gente, que vergonha. Eu tive 2 filhos, estava tudo perfeito, gravidez dos sonhos, gêmeos, né, natural e tal, um menino e uma menina, e eu não tive capacidade de que viesse normal, né? Hoje, quando eu lembro que eu pensava isso, eu tenho vontade de me bater. Mas passou na minha cabeça. Sabe, eu não acho que tem que pôr um pano em cima disso, não, porque muitas mulheres que estão passando por essa descoberta agora precisam saber que isso vai acontecer e que isso passa, sabe? Graças a Deus isso passa, se a gente está disposta, né, a seguir em frente. Então, assim, voltando na sua pergunta, eu acho que a minha maior dor veio com 1 ano. Com 1 ano de idade, a gente não sabia, mas Mauricinho, ele microaspirava tudo que ele alimentava. A gente, né, fez a introdução alimentar dele todo com acompanhamento de fono, a mamadeira, tudo, eu tinha um posicionamento correto, só eu que dava, tentando, assim, ao máximo, né, a gente fugir de qualquer problema que pudesse acontecer. Mas ele microaspirava silenciosamente, ele não tossia, ele não engasgava, mas tudo que a gente ofertava para ele, fosse o leite, água, suco, até os alimentos sólidos, um pouquinho escorria para o pulmão. Então, com 1 ano, ele começou a ter um quadro gripal, que eu lembro que a gente ia quase que dia sim, dia não, para o pronto atendimento, para fazer raio-x no pulmão, para acompanhar. Chegou a trocar acho que 2 ou 3 vezes de antibiótico, isso foi quase uns 15 dias nesse arrasta, porque não melhorava, ele cansado, saturação caindo, aquela loucura, até um dia que a gente chegou no pronto atendimento, que ele estava muito prostrado, e já fomos direto para aquela sala de emergência, que foi assim, isso foi um filme de terror, sabe, gente? Porque tava eu, meu marido, e ele um bebê de 1 ano, entraram com a gente pela a famosa porta dos fundos do hospital, pra você não passar nem pela entrada, e já começaram a arrancar a roupinha dele, meter aparelho, e furar, e vem uma pessoa, mãezinha, vem cá, me explica, e você tentando ficar ali, porque eu só queria pegar ele, porque eu via no olharzinho dele que ele estava apavorado com aquilo que estava acontecendo, mas não me deixavam chegar perto. Meu marido, eu não sei como é que eu não fiquei viúva no dia, porque ele encostou na parede, começou a cair no chão, porque foi realmente uma cena de terror. Fomos de ambulância, porque não tinha vaga no CTI desse hospital que a gente tinha ido, fomos de ambulância para outro. Então foi assim, foi um pavor horroroso, e ele teve uma pneumonia muito forte. Ele ficou, no total, 56 dias internado. Ele precisou ser entubado novamente. Os 2 pulmõezinhos dele, eles falam, colapsaram, né? Os 2 pulmões fecharam completamente. Então, ele só respirava por causa do oxigênio que estava lá dentro, muito forte. Então, assim, foi muito, muito pesado. Foi, eu acho que a pior coisa que nos aconteceu, porque a gente já tinha 1 ano de convivência com ele. A Valentina, né, junto 1 ano. Então, assim, ela perguntava cadê o irmão, a gente não sabia o que a gente podia explicar, o que ia acontecer, porque era também um bebê de 1 ano, né? Eu me dividia, acordava cedo para ficar com ela, brincando. Quando dava 11 horas que eles abriam o CTI, eu ia para lá, ficava a tarde inteira lá com ele. Ele completamente em coma, mas eu lá conversando, lendo. Aí o meu marido chegava, eu voltava para casa para pôr Valentina para dormir. Aí voltava para o hospital, a gente ficava até a hora que a gente era expulso, literalmente, do CTI, que era lá pelas 11, meia-noite. Então, assim, foram 56 dias muito, muito, muito aterrorizantes. Esse, eu falo que, sem dúvida, foi a pior coisa que nos aconteceu. Tô paralisada daqui. Eu acho que eu não tô Não. conseguindo nem te enxergar, de tanto que eu tô, nossa, tão Pode emocionada. Por parar. mais que assim, que a gente vê, te acompanhe, que conversou antes, te ouvir falar assim, eu admiro sua força, sabe? Sua, do seu marido, e uma história, um exemplo, realmente. Difícil conter as lágrimas. No meio essa lembrança mais difícil, qual é a lembrança mais alegre? Nossa, aí são várias. Olha que bom, gente. Eu tenho uma difícil. Tenho várias muito alegres. Nossa, são inúmeras, assim. A primeira vez, eu acho que ele deu um sorriso. Foi assim, um sorriso consciente, não é aquele sorriso de bebezinho, né? Mas um sorriso consciente. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Mauricinho usa óculos desde os 2 aninhos de idade.
Então, a primeira vez que a gente pôs o óculos nele, né? Aí eu cheguei assim, falei, amor, eu sou a mamãe, olha direito pra mamãe. E eu quero ver a sua cara. Aí, na hora que eu falei isso, mas ele deu aquele. Aí ele abriu aquela cara, aquilo pra mim, assim. Aí sim eu chorei muito, sabe? Não, imagina ele abrir o olho e ver a mãe bonita desse jeito. Porque tem essa Um também, anjo, né, né? gente? Essa é a mamãe. Ele olha e fala assim, A gente, minha mãe é muito bonita. Oh, meu Deus, não, mas é porque assim, ele não é que ele não enxergava nada. Aham. Ele tem o Mauricinho, na verdade, assim, ele tem uma miopia, que é provavelmente genética. Meu marido tem, a família dele quase toda, minha família também tem muito caso, mas tem a questão da baixa visão, O Alan que vai ter é, que que ligar é os decorrente da cotonetes. paralisia cerebral, né? Então, ele, assim, segundo, né, o oftalmologista e tal, ele via os contornos, mas ele não via detalhes, ele via aquele borrãozão, assim, né? Aham. Aí eu ainda ficava brincando, falava assim, filho, se você chorar a hora que você puser o óculos, a mamãe vai ficar tão triste na hora que você me ver, mas graças a Deus foi o contrário. Aí, assim, emoções mais recentes, quando ele sentou sozinho, conseguiu controlar sozinho, sentado, com as duas mãozinhas na lateral do corpo, durante segundos, gente, mas era o meu grande sonho, ver meu filho sentado sozinho, sem estar escorado. Isso aconteceu com 8 anos de idade. E foi, assim, também um dos momentos mais lindos e mágicos da minha vida. Quando ele deu os primeiros passinhos, quando eu segurando ele, ele fez o movimento de marcha bonitinho, que graças a Deus isso ele faz até hoje, com um pouco mais de dificuldade, porque está muito grande, né? Muito pesado. Eu tenho menos força hoje para conseguir ficar mais tempo com ele em pé, né? Treinando essas coisas igual era antigamente. Mas, assim, também uma alegria que não tem tamanho. Então, assim, se eu tiver que enumerar, acho que nós vamos passar a hora do A podcast tarde. inteiro falando das alegrias Nós te e vai faltar. Nós te contamos aqui nos bastidores que a gente faz um bullying com a Juju, porque a Juju fica chorando, sabe? Gente. De alergia que ela tem. Ela só usa cotonete. Agora nós estamos pedindo o Alan aqui um A cotonete, caixa. porque tá uma caixa, porque tá tão chorando aqui. Oh, Então, meu viu, Alan? Deus. Faltando cotonete aqui pra nós. Porque eu tô até afastando aqui, porque a gente tá fungando o nariz, né? Afastando do Do fone. microfone. Gente, mas espero que seja um choro de alegria, porque aqui Com só há alegria certeza. para passar. De alegria, de admiração por essas É. pequenas conquistas. Por amor mesmo, né? É. De vocês. É muito, Tá é muito amor. Eu fui me imaginando na história. É. Eu dei à luz com 34 semanas e eu cheguei no hospital com Olha. 10 centímetros de dilatação, meia hora a menina nasceu. Tava eu e a médica só. E nem era a que fazia o parto, era a que fazia o ultrassom. E ela teve pra UTI, ficou 8 dias e pra mim foram os dias mais... É triste, assim, a vida de UTI, porque você vive a vida de todas as crianças que estão ali. Sim. E você passou por isso e eu me imaginei nessa situação ali, porque eu tava só esperando ela respirar sozinha e ela ganhar um peso. E assim, que força, que história. Mas- Ó, Mas você desculpa até te interromper. Eu falo assim, tem muita gente que tem, acho que quase todo mundo quando, né, eu conheço, começa a conversar e fala assim, nossa, Deus te escolheu. Gente, Deus não me escolheu. Mauricinho me escolheu e eu aceitei porque por algum motivo eu também precisava passar por isso, né? Eu penso assim, mas Deus capacita, gente, porque se você me perguntasse, né, antes dos meninos nascerem, olha, Tininha, me contasse, a sua história vai ser essa, você topa? Honestamente, gente, eu tinha corrido fora, tinha saído correndo, porque assim, tem hora que eu não consigo processar direito a força que eu tive em dados momentos, sabe? Realmente, na hora, é uma inspiração, é uma coisa meio divina mesmo, que segura a gente e fala, vamos lá, não desanima, sabe? Assim, tenha fé, confia, né? Não tá só na sua mão, não tá só nas mãos dos médicos, confia que tem uma coisa além de tudo isso que tá ali tomando conta. Então, acho que, assim,
eu entendo a emoção que causa nas pessoas os casos, né, do Mauricinho, os casos que a gente viveu e ainda vive, né, que eu falo que ô menino bom para fazer teste cardíaco nos pais, sabe? Mas assim, Deus capacita, gente. Deus capacita. A gente só tem que confiar. Só. Se Deus fosse contar todos os obstáculos, porque às vezes a gente sabe que vai passar. Mas se ele for contar o que vai acontecer na história, a gente fala, não, Deus, passa direto, porque não... Mas depois que passou, você pensa a força, né, que você teve que Graças ter. a Deus. E aí, nisso tudo, você ainda teve disposição para mostrar isso para as pessoas, né, para incentivar pessoas, mostrar que você tem uma história diferente, mas que inspira, né, e que tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas e que podem se inspirar em você e buscar força aí na força que você também buscou. E como que você começou com esse Instagram? Com essa história? Foi natural? Como é que foi? Arroba Mamãe Mamãe Sou Sou Diferente. Isso. Achei lindo o nome. Bom, Também. foi um natural não planejado, vamos dizer assim. Porque eu, apesar de eu ser uma pessoa da comunicação, né, eu sou formada em publicidade, sempre gostei muito de falar, nunca fui tímida, eu sempre fui meio aversa à rede social, sabe? É uma coisa engraçada, assim. Eu sou muito do humano, eu sinto falta. Eu falo que essa geração nova perdeu isso, olha para você ver. Eu convivi com todas vocês aí na minha infância, e olha que, né, que coisa gostosa você reencontrar, seria muito mais gostoso se eu tivesse aí, poder abraçar cada uma. Então, eu sou muito disso. Mas tinha minha rede social pessoal, né, assim, de vez em quando dava vontade, postava uma coisa ou outra, né, pedia para me marcar, eu mais pedia para me marcar do que tinha. Porém, todo mundo que eu conheço, assim, na verdade, assim, quando o diagnóstico do Mauricinho veio, né, paralisia cerebral e epilepsia, junto com o pacote epilepsia, ele teve uma síndrome que chama síndrome de West. Não sei se alguma de vocês já ouviu falar. O diagnóstico veio com 7 meses. A síndrome de West é considerada a pior síndrome epilética infantil, que acontece na primeira infância. Ela normalmente, 98% dos casos, né, segundo os médicos me relataram, não tem cura. Ela, a partir dos 2 anos de idade, ela vira um outro tipo de síndrome, sabe? E quando veio isso, porque essa síndrome a gente detecta com uns movimentos. O espasmo ele é diferente, parece que a criança está abraçando uma bola, assim. Ela fica com o olhar arregalado, como se estivesse assustando. E o eletro entra num padrão que chama de hipsarritmia. É o famoso samba do crioulo doido. Se você olha o tracejados, é assustador. É uma linha subindo em cima da outra, aí vai uma devagarzinho, de repente dá vários picos. É uma coisa louca. E aí, quando veio isso, eu falei, não, vou começar a pesquisar, vou ver o que há, existe tratamento, o que pode acontecer, né, e tal. E tudo que eu busquei, que eu encontrei através do Google, né, eu dei um Google, literalmente, foi muito triste, sabe, assim, foi muito para baixo, foram blogs pessoais, muitas mães contando muitas vitórias dos filhos, mas, assim, carregado de muita tristeza, sabe? De muita angústia, de muito medo, era aquela coisa assim, parecendo uma sentença de morte, tipo assim, olha, meu filho tem síndrome de West, acabou, desiste, a partir de agora, né, não tem o que fazer. E corroborou com isso que a gente foi atrás de um especialista, um neurocientista, que nos indicaram em São Paulo, nós fomos atrás dele, para que ele realmente desse aquela batida de martelo no diagnóstico, e ele foi de uma frieza muito, muito grande. Eu brinco, assim, que eu tenho muita vontade de reencontrá-lo, não é com o intuito de tá vendo, nada disso não, mas é para virar para ele e falar assim, olha, por mais que você entenda, que você saiba e lide com números, né, não tira a fé de uma família, não tira a fé de uma mãe, porque se eu não fosse uma mulher de fé, eu acho que Maurício e eu tínhamos saído dessa consulta enfiado, junto com o Mauricinho, debaixo do primeiro carro que a gente visse na rua. Porque foi muito duro, sabe? Assim, ele mal examinou, ele viu uma crise, aí pegou
o eletro, pediu que a gente fizesse um outro lá na hora, lá no Sírio-Libanês, fizemos, voltamos. E ele virou e falou, seu filho tem síndrome de West, não tem muito o que fazer, o remédio é esse, o remédio pode deixar cego, essa síndrome praticamente não tem cura, depois dos 2 anos vira síndrome eu esqueço os nomes todos, gente, mas é uma outra síndrome, isso e aquilo. E eu lembro que, assim, ele foi falando, eu muda, Maurício mudo, aí na hora que ainda terminou na porta, eu ainda falei assim, mas doutor Fernando, a gente continua, né, com a reabilitação, porque a gente sabe da plasticidade cerebral, pode acontecer, né, alguma coisa boa. Ele falou assim, pode continuar, né, mãe? Mas, assim, seu filho vai ser acamado. Pronto, encerrou a consulta. Gente, eu e o Maurício, a gente ficou, durante o período que a gente estava em São Paulo, sem conseguir olhar um dentro do olho do outro. Porque acho que se a gente olhasse, a gente desabava. E aquilo, para mim, ficou assim, martelando, e eu falei, gente, eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, que são meus pais, a família do meu marido, amigos, né? Eu sou cercada de anjos maravilhosos ao nosso redor. Então, o tempo inteiro tinha sempre alguém assim, não, é difícil que falou, mas calma, o médico dos médicos é Deus, não é médico aqui encarnado, vamos confiar, vamos fazer tudo, né, que você pode e tal. E assim, o Mauricinho, esse padrão de hiperarritmia, ele desapareceu do eletro dele com 13 meses de vida. Então, assim, teve um dos neuro dele que falou, olha, ele praticamente curou. Ele tem epilepsia refratária até hoje, mas ela não é esse padrão horroroso, que é o tal do padrão da hiperarritmia, sabe? Então, assim, eu falo, meu filho foi curado da síndrome de West, tá? Medicações corretas, muita reza em cima que seja. Então, assim, a gente não pode desanimar, sabe? Então, baseado nisso tudo, todo mundo que eu encontrava, que eu contava um pouquinho da história, né, que chegava, que via eu interagindo, porque, assim, eu trato o Mauricinho igual eu trato meus outros filhos, né? Eu não fico com um dodóizinho para ele, eu não fico com um cuidado exagerado, porque eu sei de tudo, né, que ele tem, mas eu sei que ele é uma pessoa capaz, ele é um menino muito saudável dentro do quadro dele, sabe? E isso sempre foi assim. Então as pessoas sempre ficavam assim, nossa, Tininha, eu fico impressionada, impressionada com a sua força, eu fico impressionada com como que você consegue estar sempre com um sorriso no rosto, vivendo a vida que você tem, as coisas que acontecem. E o tempo inteiro eu ouvia isso, aí até que algumas pessoas começaram assim, Tininha, você já pensou em escrever um livro da história? Você já pensou em começar um blog, em começar não sei o quê? Aí eu ficava, não, gente, não é minha praia, não é minha praia, não é minha praia. E eu sempre tinha também dentro de mim, assim, eu sou uma pessoa da comunicação, eu sou uma pessoa falante, Deus não me daria o privilégio de ser mãe de uma criança como o Mauricinho, viver tudo que eu estou vivendo dessa forma tão intensa e ao mesmo tempo leve, e ficar guardado só para mim, já que, pelo visto, não é uma coisa que todas as mães atípicas sentem, né? Aí foi aí que eu comecei. Eu falei, gente, não, eu vou começar a escrever. Vou começar a escrever post contando, né, alguns casos, algumas histórias que a gente viveu, algumas coisas, e vamos ver o que que dá. E aí foi daí que começou uma Mãe Sou Diferente, sabe? Era uma página até então separada. Eu tinha uma página, perfil meu, que eu postava coisa da família, e tinha essa página que eu postava exclusivamente coisas sobre o Mauricinho. De um tempo para cá, falei, não, eu vou começar a postar tudo, porque o Mauricinho, ele não é tratado diferente, né? Ele faz parte de um núcleo familiar de 5 pessoas. Então, eu quero que todo mundo veja como que é o dia a dia natural, né? Assim, então, aí comecei com isso. E graças a Deus, um pouco do que era a minha pretensão com essa página, eu tenho alcançado, que é principalmente mulheres, né? Que às vezes me mandam um direct, falam, nossa, eu estava completamente perdida, já paguei não sei quantos psiquiatras, estou numa depressão profunda, meu filho está com diagnóstico de paralisia cerebral, tem 3 meses, eu não sei para que lado que eu corro, eu estou em pânico, não era nada que eu planejei. E aí eu sempre converso, tem algumas que eu cheguei a passar meu WhatsApp, né, assim, meu celular, de tão angustiada que estava, aí consigo, pego, converso, já consegui, assim, momentos muito bacanas que me deixam muito realizada, sabe, nesse sentido, assim, de que eu pude ajudar alguém, sabe?
@mamãe sou diferente para as mães que tiverem interesse, né, gente? É isso. Tô falando aqui para nossa audiência, porque são pessoas que vivem a mesma experiência e que nada melhor do que ter esse conforto, né, na história de outra pessoa. Você sabe que eu sou reprogramadora mental, né? Então teve uma hora que a gente foi batendo papo lá com você no WhatsApp, e aí você falou assim, reprogramar os seus sonhos. E aí isso já me trouxe para aquilo que eu gosto. Então, compartilha com a nossa audiência o que você quis dizer com reprogramar os seus sonhos. Você tinha outros sonhos, Lorena, né? eu acho que é dentro disso que eu falei aí, lá no princípio. Eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora, muito romântica e muito planejadora. Eu achava que eu tinha controle sobre as coisas da minha vida, né? Assim, igual a maioria das pessoas acha, né? Assim, não era que só aquele planejar umas férias ali, um curso lá e tal. Não. Eu planejava tudo, eu fantasiava, eu imaginava, aí pensava, nossa, aí de tal idade a gente vai conseguir fazer isso, vai conseguir fazer aquilo. Então, à medida que as coisas foram acontecendo, né, e eu fui vendo que, assim, parecia que era um recado para mim, assim, olha, para, não preocupa com isso não, deixa que a vida, né, ela vai, a cada dia você vai saber o que você tem que fazer, sabe? E então eu fui aprendendo a reprogramar os meus sonhos. Não que eu não sonhe mais, óbvio que eu sonho, óbvio que que eu planejo coisas, mas hoje elas não são mais carregadas daquela ansiedade, sabe? Assim, daquele planejamento ansioso, de tipo assim, se não realizar, eu vou ficar mal, sabe? Eu vou ficar frustrada. Isso, graças a Deus, não acontece mais. Quantas vezes a gente planejou uma viagem, ou planejou alguma coisa, e por algum motivo, às vezes não necessariamente só pela condição do Mauricinho, mas por algum outro motivo, não pôde acontecer. E aí eu penso assim, ok, não aconteceu, é porque não era para acontecer, sabe? Consigo dar aquela respirada e falar, bora para frente, vamos então fazer, né, sei lá, um feriado, não deu para fazer o que a gente queria, mas vamos fazer um feriado ser agradável para todo mundo, ser legal, né, em vez de ficar se lamentando de que aquele sonho não se realizou. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Eu aprendi a controlar as minhas expectativas e ansiedades com relação a isso, e confiar mais que as coisas só acontecem se ela precisa acontecer. Bacana. Eu acho que tem uma pergunta que todo mundo deve te fazer, né? Porque além de mãe, você é esposa e você pratica esporte, faz tantas outras coisas. E todo mundo deve te perguntar, como que você dá conta? Como que você consegue? Como que é a sua programação, a sua organização? Como que você, né, planeja tudo para que tudo aconteça da melhor forma? Marília, eu falo que muita coisa mudou, sabe? Assim, de um tempo para cá, principalmente. Eu sempre fui muito ativa, muito acelerada. Inclusive, a minha profissão me permitia e às vezes até me exigia isso, né? No final da minha carreira, vamos dizer assim, eu trabalhava com mídia em shopping, eu atendia tanto a parte de mídia em Minas como Bahia e Distrito Federal. Então, eu vivia viajando, eu vivia nessa coisa frenética, né? Então, eu sempre aprendi a organizar os meus tempos de acordo com aquilo que eu estava vivendo, né? E nunca deixei de priorizar essa parte da saúde. Assim, eu falo que eu tenho um benefício, que eu sou uma pessoa que se alimenta bem por gostar, não é por forçação, né? Não é porque está na crista da moda e tal, mas é por gostar, assim, minha alimentação, meu alimento preferido é salada, eu não como fritura, eu não sou muito fã de carboidrato branco, pão, arroz, essas coisas. Então, assim, eu sempre cuidei, sempre tive um olhar para esse lado. Venho de uma família de mulheres muito vaidosas, minha mãe é muito vaidosa, minhas tias são muito vaidosas, minha irmã é muito vaidosa. Então, eu acho que eu fui criada dentro desse ambiente, então eu sempre busquei estar me sentindo bem, principalmente para mim. E o que eu fiz foi, assim, aceitar ajudas, sabe? Vamos ver se eu vou conseguir contextualizar melhor aqui para vocês. Até os 4 anos de vida dos gêmeos, eu vivi num frenesi, assim,
que eu parei todas as minhas atividades físicas, eu vivia para lá e para cá, eu tinha na minha cabeça que quanto mais estímulo o Mauricinho tivesse, melhor ele ficaria. Então, foi uma época que, assim, tadinho, o bichinho fazia físio, fono, TO, hidroterapia, ecoterapia, musicoterapia. Então, assim, era o dia inteiro em algum lugar fazendo algum tipo de estímulo com ele. E eu não tinha tempo, não sobrava esse tempo para mim, né? Mas também, assim, eu não me esforçava em acordar um pouco mais cedo, né? Eu acordava normalmente 6 horas, eu não queria acordar antes disso. Né? Então, assim, foi uma fase que eu falo que eu acho que eu precisei passar por ela, até para eu enxergar assim, olha, se eu não tomar algumas atitudes com relação à minha vida, eu vou deixar de existir. Eu vou ser a mãe só. E eu não quero ser só a mãe, sabe? Assim, eu tenho muito mais do que só a mãe. Apesar de 99% do meu dia executando essa função maravilhosa, eu não sou só isso, né? E então foi assim, a partir dos 4 anos, eu busquei, com a ajuda da minha irmã, ela me incentivou a fazer uma aula de CrossFit para conhecer. Me apaixonei com a modalidade, então faço até hoje, já há quase 8 anos. Sou apaixonada, aí eu falo que faça chuva, faça sol, eu tô lá religiosamente às 8 da manhã, mas aproveitando o horário de escola das crianças, eu deixo eles na escola e vou. Eu tenho uma pessoa que me ajuda com a casa, que é a Dani, que é meu braço direito e esquerdo, meu anjo da guarda, que me ajuda demais de segunda a sexta-feira com a casa e também, obviamente, com os meninos, se eu preciso sair para levar um em algum lugar e voltar. E tem os meus pais, que me ajudam muito também, né? Sempre que eu preciso, assim, eles normalmente eles vêm em dias alternados da semana aqui em casa para ver os netos, então não deixa de ser uma companhia. E nisso eu vou dividindo, né, o tempo, assim, porque hoje, como são 3, eu coloquei os 3 na escola no mesmo horário, que aí essa parte da manhã é um horário que eu consigo arrumar coisas da casa, fazer compras para casa, fazer a minha atividade física. Se eu tenho uma consulta, alguma coisa que eu tenho que fazer, eu tento programar para ser feita nesse horário. E a parte da tarde eu tô com as crianças, né? Mas aí tem as rotinas de pós-escola deles, né? A Valentina faz hipismo, faz aula de desenho, natação, João Matheus natação, o Zé tem as fisioterapias e tal. E aí eu vou me dividindo. Agora, quando não dá, né? Quando eu tô sozinha com todos, vai todo mundo junto. Ou então eu desmarco. Falo, gente, olha, hoje eu tô sozinha aqui com todos e não vai rolar de levar. Sem sofrimento, sabe? Eu tô aprendendo a não sofrer. E antes eu sofria. Antes se eu tivesse que deixar de levá-los em alguma coisa, eu me sentia péssima. E hoje não, eu falo que eu priorizo, me priorizo também, né? Afinal de contas, eu tenho meu marido, eu quero estar sempre bem para ele, né? Igual ele sempre está para mim. Então, assim, eu vou fazendo dessa forma, gente. E acho que o segredo é esse, é não sofrer, sabe? É não querer ser perfeito em tudo e ter leveza mesmo para as coisas, é conseguir fazer aquilo que dá para ser feito, sabe? Assim, vai ter um que vai ficar mal-humorado, vai ter um que vai ficar de bico, né, emburrado, mas eu tô fazendo o que é o meu melhor, sem que também eu me sacrifique, porque, afinal de contas, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, se a gente não se amar, como é que a gente vai amar até os filhos da gente, né? Você tá nessa pegada, né, Renata? Tô nessa pegada. Quando eu vi a Renata falando na minha frente, Flor, eu não vou sofrer. Ela fala comigo, Flor, eu não vou sofrer, eu vou fazer isso no meu tempo, eu não vou sofrer. Você fala isso direto pra mim. Eu acho que é muito isso, né, Tininha? Levar a vida com leveza, né? A mãe, Sim. ela adora se culpar de tudo, né? Sim. Então, eu acho que a solução que você enxergou foi a melhor possível, né? Sem sofrimento, vamos um dia de cada vez, um momento de cada vez, e é isso. Aproveitar as né? vitórias, né? Você fala muito. Sim. Você falou sobre né, todos os passinhos dele, né? Primeira vez que ele sentou, primeira vez que ele deu os primeiros passos. São vitórias, né? E conquistar isso e celebrar, isso é muito lindo, né? Quando a pessoa consegue atingir esse nível, né, Flor, que a gente fala de comemorações, eu acho que já acrescenta muito na vida do outro e na sua.
Principalmente realmente. na sua, né? Sim, E Tininha, deixa eu é. te perguntar, e como que você lida com o emocional dos seus outros dois filhos? Principalmente, assim, a Valentina, né? Que é gêmea do Mauricinho. Pois é, Juju, isso acho que é o grande desafio. Eu falo que dos meus 3 filhos, o que me dá menos trabalho é o Mauricinho, e sem a menor sombra de dúvida, porque ele tem, né, toda a rotina dele, ele é uma criança 100% dependente, né, faz uso de fralda, ele não tem controle de esfíncter, alimenta por sonda, mas ele é todo controladinho ali, né, ele tem as reações dele, ele fica alegre, ele fica triste, mas ele não bate pé, ele não bate porta de quarto, né? Então, olha para você ver, né? Por incrível que pareça, é o que menos dá trabalho. O que eu faço é sempre assim, eu tento dar atenção para todos, o tempo inteiro. Mas eu sou muito honesta com eles, sabe? Assim, eu não busco fantasiar que eu seja uma Mulher Maravilha, porque eu não sou, né? Então, assim, tem hora que eu tô fazendo uma coisa com aí né, o outro fala, ai, mãe, eu queria que isso aqui eu faça, gente, não dou conta. Eu sou só uma, né? Seu irmão aqui pediu primeiro, eu vou terminar de fazer, assim que eu terminar, eu vou, ok? Né? Tem hora que tô com o outro, aí um vem e fala, mas eu quero ficar perto, aí o outro fala, mas agora eu tô brincando só com a mamãe. Aí eu falo, não, gente, vamos democratizar. Eu sou mãe de vocês 3, aqui o amor é igual, então vamos todo mundo brincar junto. Né? Gente, ó, vamos Complicado, democratizar. né? Viu, Renato? Divide, vamos dividir. Sim, eu dou bem a real para eles, assim. E, eventualmente, assim, na verdade, eu tenho um programa com cada um. Acaba que eu tenho um programa com cada um. Porque, por exemplo, quando eu saio com o Mauricinho para as terapias, somos normalmente só nós dois. Então, a gente vai conversando no carro, a gente canta, que ele ama cantar, né? Ele dá os gritinhos dele. Então, eu ponho música, canto, vou conversando com ele o tempo inteiro, durante a terapia, a mesma coisa e tal. A Valentina, a gente tem uns momentos, principalmente quando vai para Hipismo, que é mais distante aqui da onde eu moro, então dá quase 40 minutos de carro, aí a gente vai batendo papo, né, vai conversando sobre várias coisas. Eventualmente, a gente consegue dar uma saidinha, fala, filho, hoje tá passando tal filme, vamos assistir, né? Vamos pro programa das meninas e tal. Com o João, eu tenho buscado fazer isso, porque eu falo que hoje ele sai muito prejudicado, tadinho, o rapinha do tacho, porque ele ele ainda exige muita atenção, né? Ainda precisa, mas é um menino muito esperto, graças a Deus. Então, ele já dá conta de fazer muita coisa sozinho, e às vezes eu falo que eu esqueço, que querendo ou não, é quase bebê, né? Com 4 anos. Então, eu tenho uns programinhas com ele também, às vezes. Outro dia a gente foi assistir um show juntos, que é de um grupo aqui de Belo Horizonte, que ele ama as músicas. Aí eu vou, né, tentando rodar os pratinhos assim, né, todos ao mesmo tempo e tentando controlar. Agora, assim, você falou o negócio da Valentina, né, Juju? Eu falo que ela é a mais, acho que, prejudicada de tudo, porque é uma criança, né, tá aí no processo agora de início de adolescência, mas que desde que nasceu, ela tem que dividir a atenção, principalmente dos pais e da mãe, né, com um irmão gêmeo, mas que sempre exigiu mais atenção do que ela. Então, a gente sempre teve esse olhar atento, sabe? Assim, as demandas dela, ela dramatiza bastante as coisas ainda, sabe? Mas que a gente sabe que é uma forma que ela tem de ali, é quase um pedido de socorro, me dá atenção, né? Já que Sim. a nossa tendência é uma menina super, né, assim, independente, inteligente, esperta, a gente sabe de tudo que ela dá conta de fazer, a tendência é a gente ir soltando, né, que seria o natural de eu estar fazendo com os dois nessa idade. Mas tem hora que eu tenho que, sabe, assim, que eu pego para mim, feito essa noite, ela teve febre, aí tá toda manhosa, toda hora fala, mãe, eu preciso de abraço, aí eu falo, então vem, abraça aqui, vem cá na mamãe, né, dou um colo, acolho, e ao mesmo tempo busco ajudas externas, né? A Valentina fez terapia dos 4 anos de idade até por agora, para conseguir mesmo assim até verbalizar todo esse sentimento, né, de ciúme mesmo, que é natural, mas um ciúme muito velado dela, porque ela tem um carinho enorme com o irmão gêmeo, um cuidado enorme, então você percebe nitidamente que assim, ela tem muito medo de magoá-lo,
Mas aí ela segura aquele ciúme para dentro dele, e isso acaba fazendo mais mal para ela, né? Então eu incentivo muito que ela fale. Às vezes ela tem alguma reação que eu falo, filha, isso é ciúme, isso é natural, isso acontece. Eu falo, eu com a Sadida, que é minha irmã, eu falo, até pouco tempo a gente tinha ciúme uma da outra. É natural irmãos terem ciúme, né? Não pode te prejudicar nem prejudicar o outro, né? Vamos tentar resolver isso aqui. Então, a gente vem fazendo assim e eu vou lá rodando os pratinhos. Tem hora que todos resolvem cair ao mesmo tempo. Eu dou aquela respirada, pego um por um de novo e bora lá. Vamos seguir isso aí. Tininha, a gente tem uma característica aqui no Forecast que é quebrar regras, né? Quando a gente criou o podcast, a gente queria que ele tivesse uma pegada nesse sentido de quebrar padrões, quebrar crenças, quebrar barreiras. Você até agora tem uma história constante de quebrar regras, né? Dentro da história que foi construída até o dia de hoje. Quando vocês olham para frente, agora no futuro de vocês, qual é o seu maior desafio? Qual é a regra? Qual é a barreira que você gostaria de quebrar? Nossa, Flor, é uma coisa que tem me feito assim, me cutucada aqui já há muito tempo, sabe? Como eu falei, eu saí do mercado de trabalho, foi uma opção super consciente, minha com meu marido, para me dedicar mesmo, né, aos meninos. Era um sonho meu ser mãe, então eu falei, bom, principalmente, né, vindo uma criança com necessidades especiais, eu acho que não veio para eu terceirizar essa maternidade, né? Deixa eu pegar isso aqui. Mas eu tenho, sim, um desejo é muito doido isso, porque eu sei o quanto eu sou uma boa mãe, o quanto a minha vida é uma correria, o quanto eu trabalho. Mas eu tenho hora que eu não me sinto produtiva, né? Porque eu penso assim, acho que a gente associa muito, né? A gente ser produtiva a um retorno financeiro. E hoje eu não tenho esse retorno financeiro, né? Meu retorno são muitos carinhos, abraços, mas não entra dinheiro nisso. Então, assim, eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar, mas quebrando completamente não uma regra, mas tudo da minha vida. O meu primeiro desejo de infância era ser médica. E eu acabei não estudando medicina por aquelas bobagens de adolescente, de falar, nossa, eu tenho preguiça de estudar, vou ser uma péssima médica. E deixei isso para trás, esse sonho, fui para o lado da publicidade, gostei demais da minha profissão, gosto. Mas, assim, eu sinto que eu já encerrei o ciclo lá, sabe? Eu fui até além profissionalmente do que eu imaginava. Eu tive realmente carreira dentro da publicidade. E hoje eu tenho um desejo aqui dentro de estudar medicina e me tornar médica. Olha. Em algum momento. Não sei quando. Olha que legal! A gente Adorei não sabia saber, disso, né? Adorei. Isso tem tudo a ver com essa missão sua, né? Foi? Isso tem tudo a ver com essa missão sua. Porque talvez sim. todo mundo que tem desafios de alguém dentro de casa que exige cuidados especiais, a gente acaba acostumando, né? E aprende muito. Dentro de casa, eu tenho alguns amigos que eles dizem assim, há pouco tempo atrás, um amigo nosso daqui de Araxá em comum, todos vocês aqui sabem quem é, comentou assim comigo, Flor, para hoje eu cuidar da minha mãe, o Cláudio também acho que já falou isso comigo, para cuidar da minha mãe, a gente sabe melhor do que os médicos. Né? Porque vocês acostumam tudo, né? Fica conhecendo tanto a rotina, os sinais, tudo isso, e acaba aprendendo a lidar com isso, e no seu caso, tá despertando também, talvez, o interesse aí de estudar medicina. Vou fazer uma observação interessante, assim, que eu gosto muito de reforçar lá na página, sabe? Isso que você falou é perfeito. Quem melhor conhece, né, o paciente é quem está do lado, no dia a dia, né? E eu vejo nesse universo, né, da maternidade atípica, muita mulher fragilizada, assim, no sentido, assim, conhece o filho de cabo a rabo, às vezes o filho já é, né, maiorzinho, uma criança maior ou até um adolescente, mas quando está diante de um médico, não tem coragem ali de falar, sabe? Falar, olha,
Não, doutor, isso que você está propondo fazer não vai dar certo, ele não gosta disso, ele não vai fazer isso legal, sabe? Fica com aquele um receio, quase um respeito pelo fato de ser um médico. E eu acho que isso tem que mudar, sabe? Eu, graças a Deus, eu já encontrei vários médicos e vários profissionais da área da saúde que falaram exatamente isso para mim, sabe? Quando vão fazer alguma coisa, aí eu falo assim, não, deixa eu tentar só fazer dessa forma aqui primeiro. É coisa simples, assim, às vezes de ajeitar um oxigênio, sei lá, enfim. E aí esse profissional vira e fala assim, não, faz do seu jeito, mãe. A mãe é que mais conhece. Aí eu falo, não, ok. Mas eu vejo, assim, que muitas mulheres, elas se fecham, elas se calam, quase que com uma vergonha de falar que acha que entende mais do filho. Mas entende. Não existe mãe que entenda menos de um filho do que um médico que está acabando de conhecer. Sabe? Então, assim, isso faz uma diferença, gente, no tratamento, mas uma diferença gritante, assim, sabe? Eu já consegui que Mauricinho tivesse alta, porque Mauricinho já teve várias outras pequenas internações depois, né, por alguns outros motivos de gripe, né, como ele tem um pulmãozinho mais frágil, normalmente isso é mais intercorrente, né? Graças a Deus, bem menos do que poderia ser, mas ainda tem uma vez ou outra que precisa de um oxigênio no ambiente hospitalar e tal. E a saturação dele, né, que a gente mede, aquilo que todo mundo ficou bem familiarizado aí por causa do Covid, ela é uma saturação baixa, a basal, por causa desse pulmão deprimido, né? A saturação dele basal é 91, 92. E eu já tive, assim, quase que discussões com médicos, porque não queriam mandá-lo para o quarto, às vezes ele estava no CTI, porque a saturação dele estava 89, 90. E eu falava, gente, não vai aumentar muito mais do que isso. Só que se ele for para o quarto, a chance de ir para o basal dele, que é 91, 92, é muito maior do que ele aqui dentro desse lugar 100% monitorado, esse tanto de barulho, crianças passando mal, né, mãe chorando. E aí eu consegui já várias vezes ser ouvida nesse sentido e realmente eu comprovar que isso que eu falei era verdade, sabe? Então, assim, essas mães precisam se empoderar nesse sentido, sabe? A gente conhece melhor o filho da gente. Muito bom. Verdade. Tininha, nós vamos ter que acabar por aqui. Infelizmente, que o papo tá muito bom. Muito, né? Não, foi excelente, foi um aprendizado, né? Eu não sei se eu mais prestei atenção no papo ou na beleza. Porque ela ali, gente. Linda demais. Meu você Deus. Não, eu Obrigada. acho assim, a gente conheceu a Tininha adolescente e tudo, né? Nossa, era tão gostoso. E Era. agora ver essa mulher forte. Aham, Nossa, que delícia. Um presente hoje. Foi você, viu? foi Você mesmo. sabe, Juju, que uma das lembranças que eu tenho muito clara da nossa infância para adolescência, infância, eu tenho eu e você junto com a Cláudia. Ah, é? Eu não sei, eu acho que na sala de aula, alguma coisa assim, fazendo inglês, mas eu tenho uma lembrança muito clara, assim, uma Ah, eu imagem, tenho e várias você da Cláudia. juntas. No Mr. Cláudia? Show, Mas na eu tenho a casa minha e sua, da eu Tininha também, com a turma na da casa. natação, né? Eu também tenho. E eu acho que o nosso era no inglês Era, mesmo. minha e sua, eu tenho uma muito clara. Eu, você, na sala e com a Cláudia. Melhor professora de inglês, né? Foi incrível. Foi. Melhor professora de inglês. É. E a Tininha, eu lembro dela também, quando ela fez cirurgia de seios. Lembro direitinho, Tininha, como se fosse ontem. 14 Olha- anos. Lembro. Nossa, 14 Foi. anos? o tempo passa. 14 Mas, anos. ó, foi um presente. Muito busto e um tiquinho, né? Sempre fui um tiquinho. Aí com 14 anos eu fiz. Foi assim, a realização de um sonho. Eu lembro. Redução. Lembro disso. Foi um presente para nós te ouvir, aprender com você. Queremos agora que você venha a Araxá. E traga a família inteira. Pode trazer a mãe Vou também, o levar. pai, todo mundo, viu? gente? Nos avisem, né? Porque eu tenho que me programar também. Então, gostaria muito de ver a família toda. Nossa, seria delicioso. Avisa que eu quero vir. Se Deus quiser, estaremos todos aí. Aviso sim. Vai ser um prazer encontrar vocês, gente. Aí dá um abraço direito. Porque eu sou do abraço. Isso. Eu também. Exatamente. Todas nós, né? Nós vamos precisar de finalizar o nosso episódio agora, com essa história tão linda, mais uma vez. Nós vamos colocar o @ nas nossas redes sociais aí da Tininha, para as mães que quiserem se conectar com essa história, né, Marília? Nossa. E vamos agradecer todos os nossos patrocinadores dessa temporada 6.
Estamos falando da Mirela Carlotto Acessórios, Lamimir Colchões, Larissa Ruas. doutora Larissa Ruas e Evento Turismo. Evento Turismo. Muito obrigada. Obrigada, Tininha. Um Beijo grande. Obrigada a você. Tchau, Chininha. Prazer. Prazer foi meu.